Olá, Lu, tudo bom? Olá, Conrado, tudo bem e você? Do ótimo. Que Juntos bom. novamente, né, Lu? Juntos Reta novamente. final. Já estamos no capítulo vinte e Nossa. oito, né? Olha só. Pois é, pois é, acabou, né, Conrado? Faltam dois capítulos. Bom, hoje mais dois encontros e nós terminamos o livro, né? Parece que ia demorar tanto, passou tão rapidinho, É isso que né? eu ia falar, Lu, nem vi passar. De repente, Também. estamos no capítulo 28 já, né? Pois Coisa boa. Quer dizer que não foi vi bom, passar. né? Se a gente não percebeu, né, que passou assim, sensação de que foi rápido, quer dizer que foi bom. E realmente, para mim, está sendo muito bom, né, Lu? Uma Para experiência mim também. incrível. Bom, hoje nós vamos falar sobre enfermidade. Eu acho que é um Pois é. assunto muito apropriado, né? Quem que nunca passou por uma situação de doença, né? Um enfrentamento próprio ou dentro da própria família ou alguém conhecido, isso é algo que está no meio de todos nós, né? Todos nós vivenciamos isso, né, Lu? Então vamos ver o que Sim. o Emmanuel fala para nós, né? Esse olhar sobre as doenças. Pois é, a enfermidade faz parte do nosso dia a dia, né? Vamos ouvi-lo, né? Vamos refletir com as palavras dele, né? O que é que ele traz para nós, não é? Sempre muitas reflexões e profundas, né? Isso, isso. Vamos nos Então harmonizar? vamos. Hoje eu vou fazer a harmonização, Tá tá bom? bom, vamos lá. Então nós vamos nesse momento procurando nos desligar de todos os nossos problemas, preocupações. Vamos nos colocando no aqui e agora, sentindo a presença amorosa dos nossos mentores, nos envolver, sentindo a presença dos mentores desse estudo, que nos trazem inspiração, apoio, e vamos sentindo a presença amorosa do nosso amado Mestre Jesus, rogando a Ele, esse amado irmão, que nos ampare e nos fortaleça durante todo o nosso estudo, para que possamos, muito mais do que ler, absorver os ensinamentos, que eles possam fazer parte dos nossos dias, que esse estudo possa nos ajudar a alterar a nossa forma de pensar, de agir, contribuindo para a nossa melhoria e para a nossa evolução. Sentindo-nos protegidos e amparados, nós podemos dar início ao nosso estudo. Que assim seja. Quem seja, Lu? Então, Conrado, né? Eu fui até o dicionário ver o significado da palavra enfermidade. Está assim, ó: qualquer alteração patológica do corpo, doença ou modificação do estado de saúde. E aí, interessante, né, Conrado? Porque nós já estudamos o capítulo da saúde, Sim. né? Se eu não me engano foi o 7º, não lembro mais o número. E se nós formos lá nesse capítulo da saúde, nós fizemos algumas reflexões baseadas no livro Consolador, do próprio Emmanuel. Não sei se você se recorda, eu até havia feito umas anotações sobre o Consolador. E o Emmanuel fala naquele livro que o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermiço. E aí eu me recordei, né, que a gente havia comentado no capítulo da saúde, eu fui lá, né, ver o que a gente tinha falado, né. E lá também tem uma colocação do Emmanuel que eu tinha anotado, é que o remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Mas ele falou isso, nós discutimos, refletimos esse tema lá atrás, né? Tantos assuntos já foram abordados, tantas orientações já foram dadas, né? E aí, depois do que nós vimos sobre obsessão,
que seria sintonia com forças menos elevadas, né? Ele vem nos trazer sobre enfermidade, né? Nos alertar, nos orientar, né? E aí vamos ver que foco que ele dará para nós, não é? Eu vejo, Lu, que esse capítulo é um aprofundamento, né, do que foi falado já no capítulo saúde. Então ele introduziu esse conceito, esse novo olhar de saúde para a gente, e na sequência nós passamos por vários outros capítulos, né? Inclusive tratando de virtudes, né, que a gente precisa desenvolver em nós, para que agora, né, de uma forma assim, porque quando a gente vai lendo um livro, nós vamos amadurecendo, né, de acordo com o andamento do livro, né? Então, nesse momento, eu acredito que nós estamos diante de todas as informações que nós recebemos nos capítulos anteriores, mais maduros para entender, né, a influência nossa, dos nossos pensamentos, né, da nossa mente e as repercussões no nosso corpo físico. Então é isso, eu acho que é o momento que nós já estamos prontos para isso. Exato, também pensei assim, Conrado, falei, é um excelente professor, né? Ele vai preparando, levando as informações gradativamente até que você já esteja pronto, né? Para entender um pouco mais, refletir um pouco mais profundamente, né? Talvez se esse estivesse lá na frente, nós não iríamos entender o quanto a gente pode absorver agora, né? Com certeza, Lu. Vamos começar então? Vamos lá. Capítulo 28, enfermidade. Olha, Emmanuel diz assim: ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Ele faz para nós aqui, olha, nem tudo, não é? Nem toda doença está ligada com os seus pensamentos. Ele fala, mas olha, a mente é fonte criadora. Então, todos os processos que você elabora, né, pode refletir de alguma forma em alguma enfermidade, não é? Claro, Lu, nem tudo, óbvio, é efeito dos nossos pensamentos, né? A gente, com esse corpo físico, a gente pode se acidentar e adquirir alguma infecção, porventura, né, de algum machucado, alguma coisa. Mas, Lu, o que eu acho que Emmanuel está falando é que pessoas diferentes manifestando a mesma doença, né, reagem de formas diferentes, né? Porque isso depende muito do que você alimenta, né? Você se alimenta com seus pensamentos. Se você é uma pessoa naturalmente pessimista, uma doença pode se tornar algo maior do que ela é em função daquilo que você está criando, né, em cima desse problema. Uma pessoa que tem já um pensamento mais otimista, que se agarra firmemente na sua fé, por exemplo, ela tem uma condição de lidar com essa enfermidade de uma forma muito melhor, né? Eu acho que é nesse sentido que ele está falando, Lu. Óbvio também que uma boa parte das doenças, ela é decorrência de processos mentais. Isso sim. Mas mesmo que ela não seja decorrente de processos mentais, ela pode ser impactada, né, mais forte ou menos forte pelos processos mentais. Sim, com certeza. A gente sempre vai lembrar que a mente é fonte criadora, não é? E nós plasmamos aquilo que nós vamos colher. Então, por isso, o primeiro capítulo, né? Olha, o pensamento é o espelho da vida, a mente é o espelho da vida. Então, ele bate muito nisso, né? Nós ainda não temos consciência do quanto é forte em termos energéticos os nossos pensamentos, né? O quanto a gente pode mudar com a força do pensamento. Nós ainda não temos essa consciência, claro. Não nós, todo mundo, né? Bom, até porque a gente tem.
mas a grande maioria não tem ainda. Nós duvidamos muito, né, daquilo que nós somos capazes de fazer, tanto para o bem como para o mal. Né? Claro, Lu, e esse poder da nossa mente, que foi muito bem colocado no primeiro capítulo, associado aos nossos desejos mais íntimos, né, que dão poder à nossa vontade criadora, isso aí está em todos os capítulos. É a base para que a gente entenda todos os capítulos. E esse não seria diferente, né? Não seria. Vai lá e busca de novo pra gente. Pensamento e vida. Ó, ele fala assim: há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. Ele fala daquelas que são, na verdade, o remédio para um espírito enfermiço, né? Que são moléstias que são necessárias, estão a nosso serviço para nos auxiliar, quando ele fala purificação do espírito, para nos auxiliar em algum resgate, né? Então existem essas moléstias, fala, sem dúvida, tem algumas que têm essa função, mas não são todas. É isso que você entendeu também? Sim, Lu, é isso mesmo. Muitas vezes nós desenvolvemos algumas doenças, algumas enfermidades, em função da nossa necessidade maior e consciente de aprendermos algo a mais, de evoluirmos, né? de conseguir trabalhar melhor alguma emoção que ainda não conseguimos, não atuamos de forma madura com ela, Lu. É sempre aprendizado. E eu vejo assim, quando um bebezinho recém-nascido já de cara ele já apresenta sintomas de alguma doença, é como ser um resgate, né? Não tem, porque Deus, com toda a sua bondade, né, Lu, é que nós temos o nosso olhar de humano. E nós não conseguimos ver além do que os nossos olhos nos mostram. Mas ali está uma grande oportunidade de aprendizado para esse indivíduo ali que está nascendo, que vai conviver com essa doença, que vai impor limites, vai trabalhar a humildade, o orgulho, o ego. Às vezes é exatamente aquilo que ele precisava, né? Exatamente o que ele precisava. Olha o Emmanuel, as inibições congeniais, as mutilações imprevistas e as enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias como certos medicamentos imprescindíveis figuram na ficha de socorro ao doente. Aqui ele faz para nós, né, mutilação imprevista, de repente você perdeu uma perna, né? Fala algumas enfermidades que são difíceis de serem curadas, como uma tuberculose, até que hoje já está mais fácil, né? Mas o próprio câncer, ele fala, cataloga-se, não, está dentro daquelas que são provações necessárias, há necessidade. E elas atuam como medicamentos na ficha de socorro. Olha que interessante, né, Conrado? Mas é muito difícil para nós, quando nós temos uma enfermidade, ou quando tem alguém na família com uma enfermidade, você ter a clareza ou a elevação espiritual para entender que aquilo é um socorro, é um remédio. Né? Nossa primeira reação não é essa. A gente tem um desespero porque descobriu uma doença. Não é assim? Nós somos humanos, vista, né? Lu, é uma contradição, né? Como que você vai entender doença como remédio? A doença é o contrário do remédio. Quando nós ficamos doentes, nós procuramos tomar o remédio certo, ou seja, aquilo que vai combater a doença. E Emmanuel está colocando para a gente que, na verdade, a doença em si já é um remédio. É o remédio da alma. Porque nós buscamos remédio para o nosso corpo. Só que físico. O remédio da alma, Lu, muitas vezes é a própria doença. É a própria doença. É difícil, mas a gente tem que amadurecer e entender isso. É difícil. Olha, contudo,
Os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o compõem. Aí ele fala, né, que na grande maioria das vezes, esses sintomas que a gente tem, quando ele fala decorrem dos reflexos infelizes da mente, vamos pensar que esses reflexos infelizes, a cólera, o ódio, ou o desânimo, a prostração, ou a maledicência, né? Que vai atuar no nosso veículo, quer dizer, que vai atuar no nosso corpo e vai desajustar. E nós vimos lá no item saúde sobre a necessidade da vibração, se houver uma mudança de vibração nas células, que pode acarretar, não é? E aí, Conrado, quando eu li esse meio parágrafo aqui, os sintomas patológicos da experiência comum, em maioria esmagadora, quer dizer, em maioria esmagadora ele falou 99,999%, decorrem dos reflexos infelizes da mente. E aí eu me lembrei no Fonte Viva, eu já li alguma vez, está escrito assim, ó, se eu não me engano é no capítulo, deixa eu ver se está fácil aqui, Estás doente? É um capítulo do Fonte Viva. E ele fala assim, ó, a vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas, consciente ou inconscientemente, né? Pois ele fala, o comprimido ajuda, a injeção melhora, entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males decorrem do coração. E aí, cai bem aqui nesses reflexos infelizes da mente. Você não acha? Lu, porque os nossos comportamentos, tendências, são reflexos dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, das nossas vontades, né? Então, Lu, precisa, urgente, que a gente mude esses comportamentos, né? Isso. São comportamentos danosos a nós. Imagina, Lu, que o nosso corpo é a casa, é a nossa morada, a morada da nossa consciência. Né? Esse corpo aqui, ele nada é mais que um veículo de manifestação. É o lar do espírito. Imagina que, se imagina, Lu, dentro da sua casa, se de repente você tem uma crise de raiva, de ira, e começa a quebrar tudo, joga para lá, quebra a lâmpada, tal. Quando nós estamos envolvidos por sentimentos de ira, é isso que nós estamos fazendo com esse templo que é o nosso corpo. Nós estamos machucando ele, Lu. Machucando, nós estamos envolvendo ele por pensamentos, né, que agem como agulhas, espinhos que vão machucando a gente, Lu. E por quê? Porque nós vamos plasmando, né, os nossos reflexos, os nossos pensamentos, que se são de ódio, né, Lu? Eles vão se intensificando a ponto que você fica totalmente dominado por esses sentimentos, né? Então, por isso que toda vez que a gente estiver doente, a própria gripezinha, Lu, que a gente pegou, que às vezes parece simples, mas ela é decorrência, muitas vezes, da sua falta de imunidade que vem de uma condição, né, uma condição espiritual, mental, que permite, né, uma tristeza, uma depressão, não sei, tô falando aqui, uma condição nossa espiritual que desencadeia diminui a nossa imunidade, que faz com que a gente pegue uma gripe, por exemplo. E isso foi o que nós vimos no capítulo Saúde, que Emmanuel diz isso para nós, né? Que a nossa falta de equilíbrio, né, nosso equilíbrio emocional vai desequilibrar as nossas funções orgânicas, porque as células vão reagir, né, com aquela energia diferente daquela vibra, né? E aí ela muda a vibração e nós vamos sentir. Como você falou, como espinhos, né? Dá para pensar que nós somos uma grande engrenagem e quando você coloca um preguinho,
com o palitinho, o que for na engrenagem, ela já não gira direito, né? Você atrapalha a engrenagem, desajusta. Exato, exato. Aí o Emmanuel continua falando assim, olha, toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível. Ele mostra para nós que essa emoção forte é o exemplo que você deu dessa explosão de raiva, né, do sentimento de revolta, de contrariedade, que você pode tanto exteriorizar, mas também não exteriorizando está acontecendo do mesmo jeito. Fala assim, saí quebrando tudo, né? Então eu exteriorizei, explodi. Tá bom, explodiu e aí repercutiu. Mas quem não explodiu, que guardou tudo isso dentro de si, também está martelando, né? Fala, mas eu não falei nada, eu não quebrei. Mas você, às vezes, foi até pior. Talvez de forma pior, né? Ficou martelando sem exteriorizar nada, né? Eu penso assim, exteriorizar alguma sensação, mas com raciocínio, com lógica, né? Com ponderação, vai fazer menos mal do que você ficar martirizando. E ele nos coloca o nosso corpo como uma máquina sensível, não é? Sim, Lu. É aquilo que a gente estava falando, Lu. Nós repercutimos no nosso corpo tudo aquilo que pensamos, né? Então, imagine o que o medo não faz com o nosso corpo, o sentimento de medo muito grande, de incerteza. Imagina como que isso não está repercutindo no nosso corpo. É puro desequilíbrio sempre, né? E que de alguma forma vai em algum momento gerar uma doença em nós. Uma hora, né, essa máquina sensível não suporta. Né? Sim. Ele coloca, e toda aflição, olha lá, aflição. Esse medo vai entrar dentro da aflição, da agonia, do desespero, da incerteza, né, da insegurança. A mimalhada, eu traduzi como melindrosa. Sabe aquilo, tudo que te melindra, tudo que te deixa aflito, tudo que te deixa agoniado? É como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Porque se a máquina é sensível, qualquer ferrugemzinha, você vai precisar remover e lubrificar, não é? Pensando numa máquina. Eu falo, então, qualquer aflição também vai prejudicar o funcionamento. Os prejuízos para o nosso corpo, ele pode ser um prejuízo a curto prazo, né, e a longo prazo. Né? Aquilo que nós alimentamos dentro de nós, né, que ficamos cultivando por anos e anos, um perdão que não demos, né, aquela mágoa que insistimos em alimentar, e a gente sabe que nos ambientes familiares é muito comum, né, entre pai, filho, marido, mulher, é difícil, né, Lu? Então, por exemplo, aquilo que nós vamos levando, arrastando com a gente, né? A médio e longo prazo vai gerar uma doença na gente, obviamente, né, Lu? Ô, Conrado, você está percebendo que ele está levando para a gente que quem vai ficar doente não é nem o corpo? Sim, a doença, ela inicia no espírito, né? No espírito, né? Vai repercutir. Mas a doença está começando no seu espírito, é o espírito que está enfermiço. Porque e vai repercutir o sentimento é atributo do espírito, né? Da consciência. Os nossos sentimentos e emoções mal resolvidas. É do nosso espírito. Ó, sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Que bom, né? Então, aquilo que a medicina já entende que isso vai repercutir. Sim, um exemplo. Não existia esse entendimento. Um exemplo prático é dores de cabeça, né? Dor de cabeça é uma repercussão imediata de tensões que às vezes você pode ter carregado durante o seu dia. Com certeza. Só tirando algumas assim que são de ordem alimentar, como as minhas. Mas a maior parte das dores de cabeça é de tensão, né? Você descarrega e o seu corpo não aguenta.
olha aqui que ele fala, estabelecido o conflito espiritual. Estabelecido o conflito. Quase sempre as glândulas salivares paralisam as suas secreções. Ele começa a mostrar, olha, estabeleceu, quer dizer, você tem algum conflito de ordem espiritual, esses sentimentos, eles estão existindo, começa a repercutir no seu organismo. De que forma? Então, a saliva paralisa as secreções e o estômago, entrando em espasmos, nega-se a produção de ácido clorídrico, provocando perturbações digestivas a se expressarem na chamada colite mucosa. Então, começou tudo por um conflito espiritual e você está lá com uma colite. E é isso que Emmanuel está dizendo para nós? Sim. Tudo que desencadeou essa vibração diferenciada por conta de um conflito de sentimentos. Esse conflito espiritual, para mim, eu não consegui identificar se ele está tratando de conflitos entre consciências adversárias, né? O conflito que a gente já entendeu no capítulo de obsessão, por exemplo, né? Ou conflito de ordem existencial, né? A pessoa está despertando para alguma coisa, ela tá nesse conflito, né? Então, eu não consegui identificar, mas eu acho que também ele serve para as duas situações, Lu. Sim. E de qualquer forma, esse conflito, ele vai atuar aonde, Lu? Esse conflito, ele atua nas nossas glândulas endócrinas. É o que ele está falando, que as glândulas endócrinas, elas que são responsáveis pelas secreções de determinados hormônios, né, que vai controlar e equilibrar o nosso organismo biológico. É por isso que a saliva, ela se desequilibra. O próprio funcionamento do nosso estômago, né, através do fígado que secreta lá, né, a bilis, ele deixa de funcionar de forma adequada. Então, esses desequilíbrios atuam diretamente nas glândulas, em especial a pineal, né, e a hipófise, Lu. Uhum. Eu pensei esse conflito espiritual, o próprio desequilíbrio, né? Que você gerou um desequilíbrio de ordem emocional. Eu pensei assim, acho que pode ser os dois, né, Conrado? De qualquer forma, qualquer desequilíbrio, conflito existencial, dá abertura para processos obsessivos, né, Lu? Então, acho que uma coisa não se separa da outra. Não separa da outra. Senão, não estaria na sequência também. Atingido este fenômeno primário, então, primário, primeira etapa, né? Que muitas vezes abre a porta a temíveis calamidades orgânicas, abriu a porta. Olha, um desequilíbrio, né? Você vai ter um primeiro sintoma, um primeiro problema e vai abrir a outros, né? Os desajustamentos gastrointestinais repetidos acabam arruinando os processos da nutrição que interessam o estímulo nervoso, determinando variados sintomas, desde a mais leve irritação da membrana gástrica até a loucura de abordagem complexa. Então, pode desencadear vários problemas, né? Ele mostrou assim, olha, um desequilíbrio ou um conflito espiritual pode começar lá nas suas glândulas salivares, mas pode agravar muito, né? E até a loucura de uma abordagem complexa, quer dizer, algo que você não consegue detectar de onde veio, não é? Todo problema, ele inicia, às vezes, em geral, sutilmente, né? E como esses conflitos espirituais que vão se instalando em nós. Por exemplo, imagina o dano que a culpa provoca no ser humano. A culpa que você não trabalha. A culpa é falta de amor, de aceitação, de que somos imperfeitos, que nós erramos e que nós devemos melhorar nossas atitudes e não errar de novo, né, Lu? Então, imagina só, esse sentimento de culpa mal trabalhado dentro de nós, o que ele pode provocar? Um desequilíbrio orgânico, né? Que pode gerar, como foi falado aqui, catástrofes, né? No nosso organismo.
Pois é. Olha, continuando. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Então, o corpo está doente, né? Aí, eu vou fazer uma reflexão baseada no Fonte Viva, tá? Quem vai conseguir, Conrado, devolver o equilíbrio orgânico para uma pessoa, se ela não souber, como você disse, perdoar, se ela não souber desculpar, se ela não souber ajudar, compreender, buscar harmonia, quer dizer, o pensamento sombrio vai adoecendo o corpo que podia estar são, né? Ele fala, e se já estivesse doente, vai agravar muito mais. Então, pode tomar uma injeção, pode tomar um medicamento, pode ajudar, mas se você não se ajudar, não tem como curar. Ainda eu volto lá atrás que eu falei no início, o remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Quem tem que agir, não é? Sim, Lu. Esse pensamento sombrio, Lu, ele é resultado dos pensamentos que advêm das nossas emoções mal resolvidas, dos nossos sentimentos que ainda temos dificuldade, né, de trabalhar. Por exemplo, insegurança, medo, mágoa, tristeza, procrastinação. Então, tudo que nós ainda não reagimos de forma madura é porque ainda é sombra dentro de nós, não é luz ainda, não se traduziu em luz. Quando, em alguma situação, alguém é ofendido, Lu, e essa pessoa, ela reage de uma forma tranquila, né? Não de uma forma assim indiferente, mas assim consciente da situação, do momento daquela pessoa. A pessoa simplesmente foi ofendida, mas não se ofendeu. Não se ofendeu. Não se ofendeu. Essa pessoa está com esse sentimento maduro, trabalhado, ele já se reflete em luz. Agora, se alguém me ofende, eu papo na mesma moeda, quer dizer que não quer dizer que a primeira impressão parece que eu sou forte, né? Enfrentei, respondi, mas ainda demonstra um estado de fraqueza interior, né? Porque o verdadeiro forte, né, é aquele que não enfrenta, que tem a coragem de não enfrentar, como, por exemplo, Gandhi fazia, né? Na sua biografia, um pacificador. Diante de tantas ofensas, tantas agressões, tudo que ele sofreu, tinha uma lucidez total da realidade ali que estava acontecendo. Ter a coragem, a clareza de saber que se o outro fez o que fez, é porque ele não tem conhecimento do que está fazendo. Porque ele ainda, cada um vê a paisagem no grau que está, no topo, no degrau da escada que estiver. Né? Conforme você vai subir na escada, a visão vai ficando diferente, né? Isso, Imagina Jesus reagindo a uma ofensa. Não reagiu de jeito nenhum. Não tem sentido, Lu. Não tem sentido. É difícil para nós aqui, né? Enquanto meros engatinhando ainda, né? Pois é. Conrado, o que eu entendi também desse parágrafo curtinho dessa frase é que Emmanuel também quer dizer que nós mesmos devoramos as nossas energias. Nós podemos devorar, queimar as nossas energias de uma forma tão equivocada, né? Ao invés de nós resguardarmos aquilo que para quando nós precisarmos, nós temos reserva, nós desgastamos, né? Com sentimentos que não vão gerar fruto nenhum, né? Ele pode até, lá na frente, ele vai dizer, né? O suicídio indireto, porque a gente se desgasta, a gente se consome, né? Se consome, até você pensa, até numa maledicência, você está se consumindo energia para analisar o outro, para falar do outro e emanar energia ruim para o outro, né? Porque a maledicência nunca é algo bom que você está falando de alguém.
não é? Ele fala, a própria pessoa consegue devorar as suas boas energias, né? Adoecendo o corpo, piorando a enfermidade. Diminuindo a imunidade, piorando a sua resistência, né, Lu? Tudo na nossa cabeça. Ele vai nos deixando cada vez mais conscientes de que nós escrevemos a nossa história e nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Ele vai deixando bem claro para nós a cada capítulo, né, Conrado? Sim, a importância de como nós nos postamos, né? Diante das dificuldades, seja ela uma doença na nossa vida. A importância da nossa postura diante, né, desses problemas, desses enfrentamentos. Nossa maturidade, né? É. Ó, se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisionem ao vício, então aqui ele está dizendo tudo aquilo que a gente já sabe, né? Álcool em excesso, ou álcool, cigarro, tudo aquilo que drogas em geral, né? Se não é aconselhável, é imperioso evitar. Olha, as drogas que te levam ao vício, ele fala que não é aconselhável. Mas o desregramento da alma, ele coloca que é imperioso evitar. Porque causa um dano muito maior. Se o outro a gente já sabe que causa dano, porque a gente enxerga, o desregramento da alma causa dano maior ainda, ele fala. Exatamente. É imperioso evitar os desregramentos da alma que lhe impõem desequilíbrios aviltantes, quais sejam aqueles hauridos nas decepções e nos dissabores que adotamos por flagelo constante do campo íntimo. Então, às vezes, uma decepção nos leva a um desequilíbrio, porque quando que a gente se decepciona? Aí eu quero só falar, a gente se decepciona quando a gente cria uma expectativa. Quando a gente espera que o outro enxergue a vida com os nossos olhos, que o outro avalie as situações como nós avaliamos, e aí nós criamos expectativas, essas expectativas não são atendidas e nós nos sentimos tremendamente decepcionados. Então ele fala, olha, tanto seja essas decepções que são desregramento, vão te machucar a alma, né? Ou também aquilo que a gente usa como flagelo, que é alguma coisa que não deu certo e você se martiriza o tempo todo porque não deu certo, né? Seja o que for na sua vida que não deu certo. E você fica se flagelando, se machucando intimamente com aquele pensamento que volta o tempo todo. E a pessoa se coloca, aqui, eu estou entendendo o que a Emmanuel está falando, se coloca como, não vou falar coitado, né? Mas vítima. A pessoa se coloca como vítima de alguma situação e esse se vitimizar é o seu flagelo. Entendi assim, Conrado. E todo mundo tem total consciência, Lu, mesmo aqueles que ainda praticam, estão envolvidos em vícios, né? Mas já tem a consciência do mal que provoca para o corpo, Lu, porque a pessoa está se alimentando de algo que está provocando algo muito sério, desequilíbrios, desarmonia, né, no seu corpo, vai provocar doença. Agora, alucinação, né? Agora, da mesma forma que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que nós nos alimentamos, seja álcool, droga, a alimentação desequilibrada nossa, né, produtos muito industrializados, enfim, que a gente sabe. Mas é fundamental que a gente também não se alimente de pensamentos autodestrutivos, né? Que é justamente isso que você falou. Uma mágoa, né? Uma frustração, decepções. E aí eu me decepcionei e eu fico ali morrendo ali porque eu me decepcionei. Por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? Né? Não alimente. Se levanta a cabeça. Aconteceu, já aconteceu, levanta a cabeça, segue em frente, porque os problemas, Lu, nós vamos ter o tempo todo, né? O que a gente não pode é alimentar pensamentos autodestrutivos. Ele falou que é fundamental, porque esses pensamentos, eles sim vão nos levar
a desenvolver doenças graves e também piorar outras doenças, né, que não sejam de caráter espiritual, né, mas que a gente, no nosso dia a dia, a gente está enfrentando. E falar, a gente pode criar uma que não seja necessária a nossa passagem aqui por essa encarnação. Claro. Nós podemos criar algo que não estava previsto, apenas pela forma como nós nos comportamos. Falar, olha, tem moléstia que vocês vão receber como um remédio de purificação. Agora, tem outras que vocês podem atrair. Atrair de que forma? Desenvolver. E aí ele vai nos mudando a receita, né? De tudo aquilo que a gente não deve fazer para não ficar com uma enfermidade, não ficar doente, né? E aí ele vem bem firme assim, ó. Cultivar melindres e desgostos. Cultivar, porque às vezes a gente fica melindrado por alguém que falou alguma coisa que eu não gostei, porque eu não merecia ouvir aquilo, não é? Ou então, mas eu fiquei tão chateada com tal situação, e aí você se fecha nessa situação de melindre. Ele fala, então você está cultivando algo, cultivar é plantar e regar e pôr água, o negócio vai crescendo, então não cultiva, né? Irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar. E adubar no solo emotivo da nossa existência é intoxicar. Eu falo, olha, se você está cultivando tudo isso, você está semeando um espinheiro, algo que vai te machucar. E quando você cultiva, que você volta várias vezes, você vai adubando, vai dando mais força, de forma que isso vai chegar a te intoxicar. Olha, como a gente pode acabar com a nossa saúde por conta própria, né, Conrado? E o grande problema, a grande dificuldade nisso, é que os males do espírito são invisíveis. Sim. Né? Ninguém por conta própria, de forma lúcida, vai cultivar abelha dentro de casa, vai deixar nascer o mato dentro da sua sala, do seu quarto, deixar que as aranhas se proliferem ali. Ninguém faz isso, porque ali é uma questão de bom senso, nós estamos vendo e ninguém faz isso. O problema é que as questões emocionais, ninguém vê, mas os danos são tão ou maiores. Lu, quando fala cultivar, o que é? É cuidar, é não jogar fora, é proteger. Quando você está cultivando sua plantinha ali, você rega ela todo dia. Se você vê uma folhinha seca, você tira. Aquela pulguinha, aquele pulgãozinho, você vai jogar remédio, você vai tratá-lo. Você vai fazer de tudo para que ela continue viva. E nós, de forma inconscientes, alimentamos e mantemos vivo em nós melindres e frustrações, irritação e mágoa, inconscientes do dano que nós estamos causando para a gente. Então é fundamental que a gente desperte para essa realidade invisível, que a gente cuide mesmo, né? Cuide da nossa alma, né? Cuide de si. Se ame. Sim, eu ia te falar isso. Auto-amor, né, Conrado? Porque se você se ama e você sabe que guardar uma mágoa ou cultivar uma mágoa, alguma coisa que te fez mal lá atrás, né, você está se prejudicando tanto. Então, se você se ama mesmo, você vai buscar esquecer, perdoar, para se proteger, não é? Auto-amor. Auto-amor. Então, ele fala... o intoxicar. Por conta própria, a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo, que a divina providência nos concede entre os homens, com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Fala, olha, se vocês fizerem isso que estão fazendo, vocês vão estragar essa vestimenta.
esse corpo que foi emprestado por vocês, concedido a vocês, pela divina providência, para que vocês possam cumprir esse plano reencarnatório de vocês, desenvolver aquilo que vocês foram desenvolver. Então, está nas mãos de vocês. Não é isso que ele está dizendo? Nós podemos estragar tudo que a providência divina nos concedeu. Dando uma viajada astral na maionese, eu vejo assim que nós estamos num profundo treinamento de como cuidar do nosso corpo. Nós ainda não sabemos fazer isso, nós sabemos utilizá-lo, né? Nosso braço se movimenta, eu olho para lá, vejo lá, tudo. Eu sei muito bem utilizar isso em função de inúmeras outras existências, encarnações que fomos aprendendo, Lu. Mas nós ainda não sabemos cuidar desse corpo biológico como instrumento de manifestação. Por isso que ele fica doente, ele sente dor, se machuca e até o ponto de perder, de se desfalecer. Lu, vai chegar um momento da nossa existência, né, no nosso processo evolutivo, que nós vamos ter uma consciência, uma maturidade tão grande que o nosso corpo biológico, Lu, ele vai ter um tempo de duração muito maior. Talvez não nem nesse planeta, né? Talvez nem nesse planeta. Eu fico pensando assim, aqui nós sabemos que é perecível, né? O nosso corpo é perecível. Ele está falando, olha, e não pense que é só por aquilo que você ingere ou que você bebe que vai te fazer mal, né? Os seus pensamentos e os seus sentimentos ruins vão te prejudicar tanto ou mais do que aquilo que você come, bebe, né? Aquilo que você faz uso no normal. A gente não enxerga, né? Tá acontecendo aqui dentro, falar, não falei, não xinguei, não desejei mal a ninguém, quer dizer, não exteriorizei, mas está tudo aqui dentro, está me fazendo mal do mesmo jeito e vai deteriorar esse corpo antes da hora. É isso que ele quer nos alertar. É o entendimento principal desse capítulo. A gente tem que sair daqui bem entendido em relação a isso, dos danos da nossa mente que nós podemos provocar no nosso corpo, né, Lu? O que você falou, isso é o importante, que a gente tome consciência nesse momento disso, para que a gente possa, devagarzinho, passo a passo, ir melhorando, né? Trabalhando isso dentro de nós, né? Para que esses danos sejam cada vez menores. Sim, extremamente importante para este momento de pandemia, né, Conrado? Que a gente consiga manter-se aí menos irritados, mais tranquilos, né? Voltar os nossos pensamentos para causas nobres, não ficar aí remoendo tantas situações ruins, para que a gente não destrua o nosso próprio sistema imunológico, não é? Perfeito. Olha, e aí ele fecha sempre com chave de ouro, né, Conrado? Sim. Olha, os títulos dos capítulos e o fechamento, tira o chapéu. Guardemos assim compreensão e paciência. Aí ele começa a dar receita, não é para fazer nada daquilo. Então guarda, aprende, assimila. Compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância. Olha só, bondade infatigável. Às vezes nós somos bons um dia, fazemos o bem, olha assim, eu já fiz. Não é para parar de fazer. A bondade tem que ser uma prática constante, não é para cansar de ser bom, né? Isso serve para mim, serve para você, serve para... Não pode cansar de ser bom. Tem que ser bom sempre, né? E tolerância construtiva em todos os passos da senda. Porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade. Eu até grifei essa palavra, Conrado. Domínio, nós vamos superar o domínio. Quer dizer, a enfermidade, nós podemos trabalhar para eliminá-la. Né? Ela não precisa nos dominar.
Mas se nós fizermos lá, mantivermos compreensão, paciente, vamos ser bons, né? De que jeito que ele fala isso? Renovação mental para o bem, mudança de conduta, mudança de comportamento, né? Estudo nobre, quer dizer, todos os dias se alimentar o espírito de uma boa leitura, meditação, não é? Serviço constante no bem, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor que Ele nos deu e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto, que nós devoramos as nossas energias. Olha só, Conrado. Lu, olha, e eu não tive como não lembrar dos capítulos anteriores. Não tem como. Olha só, nós tivemos um capítulo que falou sobre a compreensão, um que falou sobre paciência, sobre a bondade, tolerância, tá lá. Se a gente ainda não entendeu, volta lá, lê de novo. Lu, é isso aí, é um processo. Estudo, por quê? O estudo é o primeiro passo para o despertar. A gente precisa despertar, abrir a nossa consciência. Então, busque estudar mesmo, verdadeiramente. Não espere que as coisas caiam do céu. Vai atrás de conhecimento, Lu. O conhecimento, ele tem o poder de te colocar em ação. A partir do momento que aquele conteúdo tocou o teu coração, Lu, você se movimenta. E aí você mãos na obra, você vai pôr as mãos na obra, Lu, fazer a coisa acontecer. E aí você fazendo a coisa acontecer, isso aí se reverte em quê? Em sabedoria, em transformação na vida da gente. É isso que a gente precisa. A gente precisa modificar os nossos atos, os nossos comportamentos, né, Lu? Para que a gente possa, sim, deixar de sofrer com os domínios da enfermidade e sermos mais felizes verdadeiramente, né? Termos mais qualidade de vida. Com certeza. E eu ainda penso assim, Conrado, e se por acaso essa enfermidade for aquelas que nós precisamos como nosso remédio? E aí eu vi uma frase também no outro livro do Emmanuel, que ele nos dá uma outra receita. Por exemplo, eu estou com uma doença que é o meu remédio para essa encarnação. Ele fala: guardemos lealdade ao ideal superior, que nos ilumina o coração. E vamos permanecer convictos de que, se cultivarmos a oração, a fé viva em todos os nossos passos, o Senhor nos levantará. Então, das duas, nós não temos saída, assim, né? Quer dizer, está tudo nas nossas mãos. Nós podemos nos sair muito bem nesse nosso plano reencarnatório, nessa nossa nova reencarnação. Primeiro, nossa mudança de conduta, trabalho no bem, ter a tolerância, tudo isso que nós falamos, se instruir, né? E a outra, a fé viva e a oração, que nos faz mudar de vibração, de padrão vibracional. E aí nós vamos conseguir que de alguma forma, né, nós não vamos nos matar e Deus vai nos amparar, não é? Com certeza, nada de revolta no nosso coração, né, Lu? Que a gente saiba aceitar com maturidade, né? Não aceitar por aceitar, mas de uma forma inteligente, buscando o melhor sempre pra gente. Mas os sentimentos como revolta, né, Lu, não leva a nada. Ainda mais entendendo que nós estamos entendendo agora que a doença muitas vezes é o remédio da nossa alma, que nós precisamos para que a gente possa dar o saltinho à frente, né? Dar o próximo passo. E se ela não vier, que a gente não a busque com os nossos pensamentos, com o nosso comportamento. Exatamente. Exatamente. Perfeito, Lu. Terminamos, Conrado, falta só 2. Só 2, tá acabando. Bom demais. Você viu qual que é o próximo? Não, qual é, Lu? Não vi, mas eu olho aqui rapidinho, aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. É a morte, nós vamos falar sobre a morte. Vai falando, nós vamos falar sobre a morte, porque nós já estamos encerrando o livro, né? Sim. Não sei por que ele deixou por último o capítulo o amor,
mas o penúltimo é a morte, que nós vamos ter que entendê-la, ver como é que ele vai falar dela para nós, né? No nosso próximo encontro. Cenas do próximo capítulo. Cenas. Lu, Então muito vamos agradecer bom, aí. Lu. Vamos, Lu. Graças Você a Deus. Você agradece? Agradeço, sim, Lu. Então vamos. Então vamos, movidos por esse sentimento de gratidão profunda, felicidade, por podermos estar tendo contato com esses ensinamentos, né? Por poder desfrutar de momentos importantes ao lado de uma pessoa querida como você, de podermos compartilhar esses conhecimento e aprendizado com pessoas queridas no nosso convívio também. Então, profunda gratidão a Deus por nos proporcionar esses momentos, que a gente tenha a sabedoria e a força interior de colocar em prática cada aprendizado que aqui nós conquistamos. Agradecemos muito a Deus pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso lar, por tudo que temos, pelo nosso corpo, que é o nosso templo sagrado, que a gente saiba cuidá-lo com amor, com respeito. Que a gente possa ter uma semana abençoada junto dos nossos familiares e junto de todos, e que a humanidade toda possa se fortalecer na fé, na oração, nos enfrentamentos dos dias que estamos passando. Que assim seja, que Jesus nos envolva na sua paz e no seu amor e na sua luz. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus, Conrado. Graças a Deus. Então, fica com Deus. Você também, Até Lu. a próxima. Até a próxima. É um prazer. Prazer foi meu. Tchau, Tchau, Lu.